realmente a maioria dos homens não fazem nem noção de como fazer esse tipo de leitura, como fazer com que a mulher fique atraída com ele, e ainda para perceber isso aí, conseguir assumir, presumir já um pouco talvez, nessa atração para ser realmente um cara mais atraente. Antes de tudo, é importante você entender que a linguagem corporal feminina, ou a linguagem corporal das mulheres, não é tão diferente assim das nossas. No entanto, a linguagem corporal feminina tem algumas diferenças visíveis que ambos os sexos podem notar. Sim, existem alguns detalhes, existem algumas coisinhas que mulheres vão fazer, por exemplo, para mostrar um pouco de vulnerabilidade, para mostrar ali que ela está tentando cuidar da aparência dela para ser mais atraente. Portanto, ela está tentando atrair ali o sexo oposto, no caso você. Então é importante a gente notar com mais profundidade, com mais detalhe, usar um pouco a imaginação para entender um pouco melhor do que está se passando na cabeça delas. Antes eu fiz um episódio, eu expliquei que a linguagem corporal ela tem muito, não realmente para indicar algo que está passando na cabeça, não. Leitura de linguagem corporal não vai te passar, leitura de pensamentos não vai te indicar o que está passando na cabeça dela. Porém, vai sim te indicar o nível de conforto dela, talvez o nível de atração, exatamente o que está ali atiçando e cutucando ela no subconsciente para ela ter essas respostas, para ela ter esses gestos, para ter essa linguagem corporal. E a partir daí a gente consegue fazer uma leitura, consegue pegar esses elementos para assim fazer essa leitura, entender um pouco mais da mulher em questão. Nesse guia sobre linguagem corporal que eu vou passar, eu vou te ensinar essas 15 dicas que as mulheres deixam vazar, coisa que escapa sem que ela perceba, e é um sinal de interesse. Talvez em você, talvez em outro homem, ela vai te dar um sinal de interesse, de atração, ou até de desejo, ou até que ela quer um pouco mais do que qualquer um desses dois, que ela quer alguma coisa sexual, sensual, alguma coisa mais ali, né, interessante com vocês. Mas primeiro, acho que é importante alguns pontos aqui. Número 1, é importante que você entenda que as mulheres não são só melhores, elas são muito melhores do que os homens na hora de fazer leitura, na hora de fazer sinalização de linguagem corporal. Elas prestam muito mais atenção do que a gente. Homens, no geral, são muito mais obtusos. A gente evoluiu para ser mais do combate. Então, as coisas que a gente procura, os elementos, os pontos, as deixas e os sinais que nós, homens, procuramos, não vão ser sinais necessariamente de atração, e sim sinais de perigo, de risco ou de recompensa, coisas assim, um pouco mais relevantes ao nosso contexto masculino na evolução. As mulheres são criaturas mais sociais, por isso elas são muito melhores. Então vamos lá. A ciência realmente mostra que elas são muito melhores em enviar e captar sinais de linguagem corporal do que os homens. Por exemplo, Monica Moore, uma professora de psicologia experimental na Universidade de Webster, em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos, descobriu que os homens muitas vezes não percebem o primeiro sinal de interesse, o primeiro sinal de que aquela gata está afim de você. Em média, as mulheres precisam dar 3 ou 4 sinais antes que um homem perceba, epa, eu acho que ela está atraída por mim. As mulheres podem ser melhores na leitura da linguagem corporal, porque mais do seu cérebro está ativo também quando avaliam o comportamento dos outros. Aquela questão da evolução que eu já expliquei antes, né? Os exames de ressonância magnética revelam que as mulheres têm, sim, de 14 a 16 áreas cerebrais ativas enquanto avaliam outras pessoas, enquanto os homens têm apenas 4 a 6 áreas ativas. Então, é muito importante a gente entender que elas estão bem mais à frente. É importante a gente entender isso porque vai fazer com que a sua leitura seja ali um pouco mais, com esse entendimento, mais específico para você captar esses sinais e até talvez também entender que ela está fazendo isso propositalmente, talvez não, talvez sim. Então vai ser, é uma questão, é um ponto importante para a gente entender. Como que você vai indicar uma garota que você está afim dela? E é a questão de colégio. A gente pode voltar para aquela questão bem antiga de que os sinais não verbais, a sua comunicação não verbal é com certeza muito mais relevante, é muito mais importante do que mesmo os sinais verbais. Você falar para ela, olha, eu tô afim, ou falar para ela que eu tenho interesse nela, ou perguntar para ela se ela é solteira, ou qualquer coisa verbal que você fizer,
às vezes até deixa o clima um pouco chato, pode não ser a melhor coisa. Enquanto ficar de sorrisos, ficar de flerte, principalmente na linguagem não verbal, na comunicação não verbal, vai fazer com que ela entenda muito melhor, que ela possa até retribuir e que vocês consigam criar ali um clima um para o outro. Então, com certeza, você fica ali de sorrisos, dá uma piscadinha, né, alguma coisa que seja mais física, com certeza vai ser um sinal muito mais interessante de atração para ela. Uma pergunta aqui muito importante que muita gente está sempre me perguntando, olha, aquela gata fez isso, ela fez aquilo, ela se comportou desse jeito, se comportou daquela. Sabe, ela tá afim de mim? E a real é que não existe resposta certa. No momento em que você decidiu sinalizar o seu interesse por ela, provavelmente ela já enviou dezenas de sinais de interesse para você, se não centenas de pequenos microsinais que indicam se ela está interessada em você, sim. Sinais que podem ter passado simplesmente despercebidos se você não souber o que procurar. Então é muito importante que você perceba o que ela está passando, porque se você ficar ali obtuso sempre, vai continuar sendo aquele cara de antigamente que não tinha nem noção do que as mulheres estão afim, do que as mulheres estão querendo mostrar e demonstrar. A maior parte da sinalização precoce, essa feita ali no começo da interação, é feita por mulheres. Elas são verdadeiramente quem escolhem, quem atraem a atenção ao exibir sutis sinais não verbais. Então, se você souber o que procurar, olha, não vai ter nem necessidade de você ser aquele desajeitado, de você ficar ali na insegurança de chegar nela, sem saber se ela vai querer que você chegue. Se você souber ler esses sinais, sabe que ela está atraída por você, olha como vai ficar muito mais fácil de você chegar nela, sabendo sim que ela está afim. Saber identificar esses sinais relevadores de atração ajudará você a estar muito mais na frente, provavelmente na frente de 99% dos homens por aí. Então, o que você deve procurar? Vamos embaçar mais zero, eu vou passar para vocês as dicas agora, se liga só. Dica número 1, os ombros dela se moverão em sua direção. A gente falou muito sobre linguagem corporal positiva, negativa, sobre como você tá ali de lado, aquela linguagem corporal neutra, com certeza é muito mais atraente, é muito mais confortável pra gente. Mas isso aí é bem específico. Se liga nisso. Você já viu uma mulher olhar por cima do ombro, levantá-lo? Sabe aquele olhar sexy que dá? Você vê muito isso em revista, aquelas fotos de modelo, quando ela levanta o ombro um pouco, sabe? Coloca o queixo atrás do ombro, parecendo um boxeador quase, e te dá aquele olhar de soslaio. Os ombros podem parecer inocentes, mas também imitam ali, colocam ali a saúde dela, colocam ali toda em evidência os seios dela, o corpo dela. Um olhar de soslaio sobre um ombro levantado destaca as curvas e a redondeza do rosto feminino. Isso significa estrogênio, expõe a vulnerabilidade do pescoço e libera feromônios. As mulheres fazem isso instintivamente quando tentam flertar. Então isso aí não é só foto de capa, não é só foto de modelo, com certeza é um sinal que ela pode estar dando e mesmo sem saber. Então é interessante olhar para essa aí. Vamos lá. Número 2. Ela vai acidentalmente tocar em você. A gente ensina aqui no Like Us Training várias técnicas de flerte, de quebra de rapport, que vai fazer com que a mulher toque em você. Seja por humor, seja por brincadeira, zoeira, banter, qualquer coisa. Ela te dá aquele soquinho no peito, te chamar de bobo, aquele empurrãozinho, claro, no maior dos carinhos e maior da atração. Mas ela acidentalmente tocar em você, colocar a mão enquanto ela vai falar alguma coisa, sabe? Eu acho que a maioria dos caras já devem ter ouvido falar disso aí. As mulheres procuram ativamente a chance de tocar outras pessoas pelas quais estão interessadas. Vamos lá. A maioria das mulheres não tocará diretamente para você para sinalizar interesse, a menos que você esteja perto. Então, testarão as águas indiretamente, fazendo parecer um acidente. Então, se ela fica ali, sabe, acidente, sem querer, ela encosta em você, será que foi proposital, será que não? Vamos entender. Mulheres, elas geralmente têm nojo de tocar em qualquer coisa que elas não estão afim, sabe? Você já deve ter visto mulher falar, eca, eu não quero encostar nesse cara, ou um cara encosta e ela até puxa o braço de nojinho. Então, se ela te dá um toque sutil no braço, os dedos dela roçando os seus, batendo os quadris contra os seus quadris, você pode estar pensando, foi sem querer, foi um acidente. Mas as chances são de que você está muito, muito errado. Dificilmente vai ter acidente, sim. Se é um bloco de carnaval,
carnaval explodindo, bombando, lotado, com certeza tem esfregue e tudo mais. Mas se não tem real motivo para ela realmente ter esbarrado em você, provavelmente não foi acidente nenhum. No mundo da linguagem corporal não existem acidentes. Não confundam toque acidental com um acidente, sabe? Se você notar que ela está tocando em você, pode ser um acidente, com certeza. Mas se isso acontecer pela segunda, pela terceira vez, ela realmente pode estar interessada em você. Entra naquela lá, dela tá de costas, você tá de costas, cada um conversando com o seu devido grupinho, aí de repente tem uma esbarrada aqui, outra esbarrada ali. Com certeza não é acidente nenhum, é ela indicando a você que ela está interessada, você deve ir lá e conversar com ela. Sinal número 3, o rosto dela vai mostrar desejo. Você sabia que o rosto das mulheres geralmente são mais expressivos do que o rosto dos homens? Se você prestar muita atenção, uma mulher que está exibindo sinais de interesse vai vazar esses sinais de desejo pelo rosto dela, olhares, bocos, sabe, morder o lábio, coisas assim. É simples, podemos realmente ver o desejo no rosto de uma mulher atraída através de seus lábios e seus olhos. Os seus lábios vão se separar um pouco, os lábios dela estão um pouquinho abertos, sabe, a boquinha ali caindo um pouco, o queixo abre um pouco e os seus olhos vão vibrar, sabe, quando ela pisca rapidamente, sabe, os cílios batendo. Então ela pode brevemente agitar as pálpebras para você, igual a desenho animado, sabe, aquela coisinha assim bem de borboleta mesmo. Isso pode ser muito mais óbvio com uma ligeira inclinação para baixo da cabeça. Ela vai fazer isso aí, com certeza é um sinal muito forte. Vamos lá. Número 4, ela vai acariciar o joelho. Olha só, difícil, estranho essa aí. Mas a gente já falou, o que a gente toca, ela com certeza vai mostrar um sinal de interesse. E ela tocar no próprio joelho dela, se liga nessa, estudos mostram que tocar ou acariciar os joelhos pode sinalizar interesse sexual. Mas claro, se ela tá acariciando o seu joelho, é claro que isso aí é interesse sexual, você não precisa mais resolver essas perguntas, mas a gente está falando dela acariciando o próprio joelho dela. Pode ser um desejo subconsciente de acariciar o seu. Olha só, você pode pensar nos joelhos como duas grandes setas em forma de perna, que é para onde ela aponta o joelho dela, ela sinaliza um interesse numa pessoa. É aquela questão de virar de frente para aquilo que está interessado. Olhe para ver se os joelhos dela estão apontando para você, com certeza é um grande sinal. Número 5, ela vai abrir o corpo dela. O que isso significa? Ela basicamente vai não cruzar os braços, ficar com uma postura mais aberta, linguagem corporal aberta. Foi algo que a gente discutiu lá atrás, em alguns dos nossos primeiros episódios, falando sobre linguagem corporal. A linguagem corporal dela vai sinalizar uma abertura ao invés de ser fechada. Você pode procurar coisas assim. Os braços estão abertos ou ela está com o braço cruzado. Aberto ao redor dela, solto ali, largado dos lados, com certeza é um sinal de relaxamento, de conforto. É isso que a gente está procurando. Elas estão se movendo livremente e não estão presos próximo ao corpo dela, com certeza outro sinal de conforto. Ela está conseguindo mexer as mãos, mexer os braços tranquilo. As mulheres são muito mais propensas a cruzar os braços, proteger ali a parte de cima do corpo, ali do tronco, ao redor, em torno de homens agressivos ou pouco atraentes. Mas se elas acham você atraente, com certeza ela vai soltar os braços, vai mexer os braços muito mais. Pernas. As pernas cruzadas não significa necessariamente que ela não está afim de você, ao contrário dos braços cruzados. Isso pode ser simplesmente um sinal de atração. Certifique-se ao observar a direção dos joelhos dela. Se ela abre ali, se ela está colocando para você aonde ela está cruzando a perna, onde você está apontado para o lado que ela cruza, ela está fechando o resto do mundo e fechando vocês dois juntos ali no mundinho de vocês, com certeza é um bom sinal. Agora, se ela cruza as pernas a fim de te fechar para fora, colocar você para fora, onde ela viraria para outro lado, quase te dando um ombro às costas, com certeza é um sinal de que ela não está atraída por você. Observe a linguagem corporal dela, porque o corpo mais relaxado vai indicar conforto e vai indicar atração também. Dica número 6, ela vai expor a coxa dela. Embora cruzar as pernas pode ser uma sugestão de linguagem corporal fechada,
passa a notar isso aí. Será que ela está mostrando um pouco mais de pele para você? Ela nota que você está ali. Então, apesar de ela estar cruzando as pernas, algumas mulheres podem cruzar as pernas para expor as coxas. Então, com certeza, elas definitivamente sabem o que estão fazendo, elas estão sabendo que elas estão mostrando para você isso aí e estão fazendo isso justamente para te atrair. As mulheres fazem isso especialmente se elas estiverem usando uma saia curta, shorts, leggings, aquela coisinha apertada, com certeza para chamar a atenção masculina. Número 7, se liga, essa é boa. Ela vai piscar mais. O Dr. David Givens, que ele é o diretor do Centro de Estudos Não Verbais, diz que o rápido piscar de olhos ou vibração de cílios significa que você aumentou o nível de excitação psicológica do pisca-pisca. Quando uma mulher pisca de repente mais rápido, você pode ter aumentado o nível de excitação sexual dela. Como a gente já falou, ela pisca ali, os cílios dela batem, com certeza a vibração nos olhos é um excelente sinal. Você pode notar um piscar de olhos repetidos dela quando você conta uma história onde você fica ali, fica mais atraente, fica mais bonito, mais o máximo, sabe, emocionalmente envolvente, engraçado. É uma maneira subliminar dela dizer, olha, você captou meu interesse, então com certeza é um para você procurar. Número 8, ela vai rolar os quadris dela. Exatamente o que é isso? Você já sabe muito bem. Sabe como uma mulher, ela anda ali, sabe, na passarela, onde o quadril vai de um lado para o outro, para frente e para trás? Aquele andar de gata mesmo. Sabe como ela se mexe, como ela vai andar. Naturalmente, elas têm quadris mais largos do que os homens. Mas se uma mulher que se sente atraída por você, ela pode balançar os quadris, com certeza, mais do que o normal. O movimento de frente para trás, de um lado para o outro, pode ser facilmente visto quando ela caminha, especialmente quando ela levanta, vai ao banheiro, aí você olha para ela e ela tá dando aquela caminhada de gata, com certeza ela tá ali imaginando que você tá olhando para ela e ela tá fazendo isso para aumentar a sua atração por ela. Procure esse balanço do quadril, esse movimento chama atenção, exagera a plenitude dos quadris dela, com certeza ali a parte de trás deixa os homens loucos, né? Número 9, ela vai estufar o peito, colocar ali. Eu não tô colocando as tetas de fora, nada disso. Mas você já viu, sabe, igual aquela coisa de macaco, de gorila, de estufar, de colocar o peito pra cima? Você vê isso aí com aqueles babuínos que tem aquele peito vermelho, sabe? Como os seios são um sinal sexual, as mulheres que se sentem atraídas por você podem colocar os seios ali um pouco mais acentuados para fora, para frente, colocar ali, né? Para acentuar as curvas dela. Você pode notar que ela se inclina mais para perto, joga os ombros para trás e fica mais alta para exibir esses bens. Com certeza é um sinal grande, não verbal, de atração. Número 10, ela vai mexer no cabelo. Essa é aquela antiga, a gente já falou disso aí. Cuidado, não é só qualquer mina que mexe no cabelo. Pode estar calor, ela pode estar simplesmente mexendo no cabelo e não ser para te atrair. Ela faz esses movimentos repetidos, como a gente já falou. Só que se você já assistiu numa TV, já viu aquela coisa, propaganda de shampoo, como aquelas mulheres ficam ali balançando o cabelo, joga de lado, fazendo aquele olhar chique, com certeza você vê naquele comercial da Dove, da Pantene, onde a maioria delas, todos têm essa coisa em comum, movimentos de cabelo exagerado e descontrolado. As mulheres jogam o cabelo ou tocam o pescoço quando flertam porque expõem a axila, expõem o pescoço, que libera hormônios sexuais, mostra a curvatura do pescoço e destaca o cabelo saudável e brilhante dela. É o pacote completo para atrair um homem. O movimento do cabelo é feito para chamar atenção. Nossos olhos são automaticamente atraídos para os cabelos quando uma mulher se vira. É uma maneira não verbal de dizer, olha como meu cabelo está saudável e está bonito. Número 11. Ela vai se fazer parecer mais submissa. Essa é muito boa, hein, cara? Vamos prestar atenção porque movimentos de mão, movimentos de pé, de perna, pulsos, vai ter muito dessa questão de submissão. Quando que ela vai fazer uma? Dá uma de coitada, de frágil, ai, de que precisa de ajuda, de que precisa de alguma coisa. Isso é um sinal não verbal de atração e, como a gente falou, não verbal é muito mais forte. As mulheres lutam para tentar manter a sua posição sem intimidar os homens.
Do ponto de vista da linguagem corporal, isso acontece de várias maneiras. As mulheres usam pistas, usam aquelas deixas de submissão para mostrar vulnerabilidade, mas também podem empregar certos movimentos de assertividade para mostrar que não são assim tão simples e tão fáceis. As mulheres, elas levantam as sobrancelhas, fazem aquela cara de susto para ficar e realmente parecer que são mais indefesas. Isso causa uma liberação de hormônio no cérebro de um homem relacionado à proteção de defesa de uma mulher. Estranhamente, um pulso flácido, sabe? Aquela boa e velha munhequinha, pulso flácido, pulsos expostos, sabe? Mão frágil, mão fraquinha, são um sinal de submissão. E tanto mulheres quanto homens homossexuais tendem a fazer isso inconscientemente quando estão em uma sala com pessoas que desejam atrair. Assim como presas na natureza, que dão aquela mancada, que mostram fraqueza assim que o predador vai para cima, um pulso frouxo convida alguém a dominar essa pessoa. E por isso que enquanto fumam, muitas mulheres seguram o cigarro com aquele pulso virado, aquele pulso exposto, com certeza também é um sinal não verbal de atração. Muito boa essa aí. Número 12, ela vai fazer aquela cara sexy. Essa também é muito fácil. Sabe aquela cara da Marilyn Monroe? As mulheres, quando estão tentando seduzir um homem, elas tendem a levantar a sobrancelha, sabe? Aquela carinha de modelo. A gente vê muito disso em foto de Instagram. Abaixa as pálpebras para ficar ali, sabe? Com aquela cara de prazer sexual, um rosto de que ela tá realmente tendo um orgasmo, aquela cara de prazer, aquela cara de delícia, como se ela estivesse olhando um prato de comida ali, aquela coisa sensual, é um sinal óbvio de atração, é um que você pode ir para cima, com certeza. Número 13, ela vai se arrumar. Essa parecida com aquela do cabelo. Mas as mulheres, elas vão se enfeitar constantemente para aumentar a sua atratividade. Quando ela está perto de um homem que ela gosta, os comportamentos para se arrumar aumentam e cada vez mais. As mulheres ficam ajeitando, acariciando os cabelos, ficam enrolando o cabelo nos dedos, sempre ajeitando. Elas podem até fazer isso inconscientemente enquanto conversam com alguém que gostam. Então, se ela está conversando com você, enrolando o dedinho no cabelo, ajeitando o cabelo dela sem parar, com certeza é um sinal de atração. Alisar o cabelo não só faz com que pareça mais arrumado, mas também chama a atenção do homem para o cabelo, pois nossos olhos são atraídos pelo movimento. Algumas mulheres podem usar maquiagem, mesmo durante o encontro. Sabe quando ela pede licença, vai até o banheiro para você colocar ali um batom fresquinho, maquiagem perfeita ali e tal? É um sinal de que ela está tentando estar no melhor da sua aparência. Então preste atenção, porque a aparência dela, depois de que ela for no banheiro, se ela está mais ajeitada, mais arrumada, você nota essas pequenas mudanças, você notar, falar alguma coisa, algo sutil, com certeza ela está fazendo isso aí deliberadamente, propositalmente, para te atrair. Outra é ela ficar olhando no espelho. Se você está passando por um espelho, por uma janela, sabe, aquele carro ali filmado, você pode notar que ela presta muito mais atenção na aparência dela, ela pode estar verificando, pode estar tendo certeza que ela está com o melhor das aparências possíveis para te atrair o melhor possível, com certeza. Número 14, ela vai lentamente acariciar objetos próximos, muito parecido com o dedinho no cabelo, parecido com aquele acariciar o joelho dela mesmo no caso. Se o desejo de tocar é tão forte, mas é inadequado, ela não pode tocar, vai ficar assim, sabe, esquisito ela botar a mão em alguma coisa, você pode ver o comportamento dela se transferir para tocar outros objetos. Talvez o celular, talvez alguma coisa que tá ali perto, alguma coisa macia, ficar brincando com o canudinho do drink dela, coisas assim. Ela pode ali tá brincando, acariciando uma taça de vinho, ou canudo, a xícara que ela tá bebendo, é uma forma de transferência para o objeto. Objetos de natureza fálica também podem entrar em cena, como uma caneta, que nem eu falei, o telefone dela, o canudo. Brincar com chaves é outra forma de transferência para o objeto. Ela pode acariciar as chaves do carro dela, esfregar entre os dedos para liberar essa energia reprimida. É muito não verbal, é muito subconsciente. Presta atenção nessa aí que indica com certeza a atração dela por você. Número 15, ela vai lamber os lábios. Pô, essa aí, a maioria já deve saber que é uma questão realmente, pô, lambendo os beiços, todo mundo sabe. Os lábios genitais externos de uma mulher, aqueles lá de baixo, são proporcionalmente da mesma espessura que os seus lábios faciais. Sabia dessa? Pode parecer um pouco atrevido, um pouco sexual essa aí, mas se ela estiver realmente atraída por você, ela vai lamber os lábios para torná-los mais brilhantes e mais convidativos. Lamber também faz com que a sua língua force movimentos e chame
chamem atenção para ela. Com certeza, essa aí é forte. Lamber os lábios também pode significar que a boca dela está secando, que pode significar atração, já que uma boca seca pode ser um efeito colateral do aumento da frequência respiratória se ela estiver atraída. Então, se você também nota que ela está usando batom brilhante, batomzão vermelho, as mulheres fazem isso sim para chamar atenção para os lábios dela. Então, são uma deixa muito boa, não verbal, que você pode pegar e avaliar a atração dela. Número 16, ela vai mudar o ritmo, ela vai encaixar no ritmo ali da balada. A música ambiente tá rolando, se você estiver ali no bar, na balada, numa festa, qualquer evento ali, você pode notar que ela tá ali acompanhando, dando uma dançadinha, acompanhando o movimento, com o corpo para frente e para trás, de um lado para o outro. Pode ser muito sutil, mas movimentos como esses ajudam a ilustrar que ela tá mantendo vibrações sociais, que ela tá entrando naquela vibe e também uma maneira não verbal de dizer que ela está sim se divertindo. Todos sinais muito bons quando se trata de atração. Vamos lá, agora vem a bônus, dica 17. Essa a Vanessa Van Edwards não colocou no artigo dela, mas você vai aprender aqui no Podlust, no Like Us Training, com o Edward, que provavelmente a melhor dica que você vai pegar. Por quê? O mais atraente que você pode ser, que você pode ter, o gatilho mais forte para você atrair mulheres, não é dinheiro, do que a maioria vai pensar, não é a sua altura ou seus músculos, sabe? O carro que você dirige, qualquer coisa assim. Na real, a sugestão que eu vou passar para vocês aqui, para que vocês comecem a trabalhar essa questão de linguagem corporal, mais do que qualquer coisa, para mostrar aspectos da sua personalidade, aspectos do seu estilo de vida. Porque se você já acompanha aqui o Like Us Training há algum tempo, você vai saber que você ser um cara comprometido é o que mais atrai mulheres. Com certeza, você já deve ter passado por uma experiência, você está comprometido, está namorando, está interessado numa mulher, de repente chove mulher pro teu lado. É exatamente isso, porque você está dando uma vibe não verbal, você está dando uma vibe toda assim com a sua existência, com o jeito de você ser, um jeito não carente, um jeito despojado, com a sua linguagem corporal, sem ser aquele cara sedento, carente, desesperado atrás de uma mulher. Então, com certeza, você parar para observar as deixas de linguagem corporal que vão indicar que você já é um cara comprometido, aí sim você vai ser um mestre da sedução, vai conseguir atrair qualquer mulher em qualquer lugar que você for. Beleza?